Amém? Pode sentar. Bom dia, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, te guarde. Esse é o dia que o Senhor fez para nós adorarmos a Ele. Amém? Essa semana foi uma semana muito abençoada e eu creio que Deus vai abençoar mais ainda a sua vida hoje. Tá bom, meus amados? Vamos para a palavra de Deus? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 15. Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, no versículo 15. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 15. Louvado seja Deus. Tem alguma coisa chiando aqui. Vê com o Lucas o que é. Vê lá, Lucas, muda lá na mesa. Lá. Pessoal, antes da gente entrar na palavra, vamos fazer uma oração onde foi o aniversário do missionário. Onde ele completou 78, mas não pode falar 78 não, 28, tá? Ele completou 78, mas ele falou que chutou os 50, está com 28. E onde foi o aniversário dele, nós fizemos uma oração lá na sede, mas vamos orar por ele? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Para que Deus dê muita saúde para o nosso missionário, que ele salve muita, que através da vida dele Jesus venha salvar muitas almas, né? Como o missionário fala, ele não cura ninguém, mas o Deus que ele serve cura. Amém? Vamos fazer uma oração por ele? Curva a sua cabeça. Jesus, queremos te agradecer. Ontem nós comemoramos o aniversário do teu servo, o missionário R.R. Soares. Meu Deus, que coisa bonita a oração que o pastor Jaime fez, que a dona Madalena fez por ele, que a igreja fez. Eu te peço agora, Pai, dê muitos anos de vida para o missionário, saúde, que através do ministério da Igreja da Graça, que o Senhor tem dado para ele, que muitas almas sejam cansadas, muitos doentes sejam curados, muito caído se levante, muito pecador se converta. Pai, abençoa, dá sabedoria para o teu servo, dá direção para o teu servo, Pai, e que, meu Deus, ele continue essa bênção, meu Deus, respirando a tua palavra, levando o evangelho aos quatro cantos desse mundo. Abençoa o missionário, nós te agradecemos, porque ele fez o aniversário, mas quem ganhou o presente fomos nós. Ganhamos, meu Deus, a vida dele, onde através do ministério do missionário, pela misericórdia, eu estou pregando aqui hoje. Um dia ele orou por mim pela televisão, e eu fui curado, Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja e guarde o missionário, a esposa e todos os filhos, e toda a igreja, na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Oramos pelo missionário, mas oramos com qualquer pastores também, tá bom? Abençoamos a todos, é melhor dar do que receber. Bom, vamos lá, pessoal. 1 Reis, capítulo 19, no versículo 15. Está escrito assim, ó. E o Senhor disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge a Azael, rei da Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta, aonde, amado? Em teu lugar. O Elias, se você ler a história de Elias, é maravilhosa, né? O Elias foi aquele profeta muito usado por Deus, um grande homem de Deus. Um dia ele orou e o menino ressuscitou. Ele chegou para uma viúva de Sarepta e pediu um pouquinho de bolo, de pão. E ela disse, eu não tenho. Aí o Elias falou, você tem sim. Pode usar essa farinha, pode usar esse azeite, que não vai acabar, assim diz o Senhor. E aquela mulher prosperou muito. De repente, a Jezabel ameaçou Elias, e o Elias pensou que ia morrer. Pensou que Jezabel tinha poder para matar ele. Aí sabe o que o Elias falou? Ele fez uma oração debaixo de um pé de zimbro. Ele falou assim, Senhor, me mata, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais. E aí Deus deu um pão para ele, Deus deu uma água, ele caminhou, mas ele pediu para que o ministério dele fosse embora. Aí Deus falou assim, tudo bem, Elias, eu vou respeitar a sua vontade. Você vai ungir 3 pessoas. Você vai ungir, vamos voltar aqui comigo, ó, no versículo 15. E o Senhor disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, Abel-Meolá, ungirás profeta aonde? Em teu lugar. Já que você não quer, eu coloco no teu lugar. Eu costumo falar, já tem gente preparada para estar no nosso lugar. Amém? Então, um exemplo, por favor, não é você, mas se você está aqui hoje, você não quer nada com Jesus, fica tranquilo, outra pessoa vai sentar aí.
Porque Isaías 1,19, você quer ver? Coloca Isaías 1,19 para mim. O que está escrito aí? Isaías capítulo 1, verso 19. Ó. Se quiseres e ouvires, o que, irmão? Quer dizer, um exemplo, você está sentadinho aí, você não quer nada com Jesus? Fica tranquilo, outra pessoa vai sentar aí. Quem vai perder é você. Se quiseres e o quê? E ouvires. Comerei. E se não quiser, pastor, olha o 20, pessoal. Ó, olha o 20. Mas se recusares e fores rebeldes, vamos lá, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor diz. Tem gente que não quer. Você ouve a palavra que Jesus é o caminho, verdade, mesmo assim a pessoa não quer. A pessoa quer andar em outros caminhos, ela não faz a vontade de Deus. Até quando? Até quando? Vai chegar um tempo que vai chegar aquela palavra de Deus falou para Samuel, Samuel, por que você tem dó de Saul? Eu não quero mais Saul, Saul não me ouve. Saul está brincando comigo. Quer dizer, nós não levamos Deus o quê? A sério. Nós precisamos levar Deus a sério. Eu preciso levar a Bíblia a sério. Por quê? Senão eu vou ser devorado. A Bíblia fala isso. Passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Tem gente brincando com a Bíblia. Tem gente brincando com o que é sagrado. Você vai ser devorado, irmão. Vai chegar uma hora, a Bíblia diz, vai chegar uma hora, a Bíblia fala assim, aquela pessoa que é repreendida e ela endurece a serviço, o que ela faz? Ela não abaixa a cabeça. Não, comigo é assim. A Bíblia diz que vai vir uma doença e não vai ter cura. Quer dizer, vai vir uma luta e aquela pessoa não vai se salvar. Por quê? Porque Deus quis repreender, Deus quis abençoar, mas a pessoa, ela não quis. Amém, igreja? Então tem que buscar Deus. O Elias chegou e falou, não foi Deus que parou o ministério dele, foi ele que falou, eu não quero mais, me mata. Aí Deus falou, tá bom, já que você não quer, eu tenho um para colocar no teu lugar. Porque a obra de Deus nunca vai parar. Deus já tem alguém preparado, você crê nisso? Já tem. Aí o que acontece? Vai lá e unge Eliseu. Aí o Elias partiu. Vamos lá. Versículo 17. E há de ser que o que escapara da espada de Azael, matá-lo-á Jaú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Olha, quando Elias pensou que só tinha ele, Senhor, puxa vida, eu faço a diferença. Deu não, Elias. Eu tenho 7.000 joelhos, ó. E eu tenho 7.000 bocas que não se ajoelharam diante de Baal e não beijaram. Então já preguei isso aqui. Como que se conhece um crente? Pela boca e pelo joelho. Amém? Não é pelo um paletó, não é pela uma gravata, não é pelo microfone, não. Se conhece um crente pelo joelho e pela boca. O que eu ando falando? O que eu ando me expressando? Quer dizer, será que eu estou falando de acordo com a palavra? Será que eu estou falando? A Bíblia Sagrada diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, mas tem gente procurando outro caminho. Você não vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir ter felicidade na vida por outro caminho. Jesus é o quê? É o caminho. A Bíblia diz, Salmo 89, 19, socorri um que é esforçado. Eu não me esforço para as coisas de Deus, eu não vou ser feliz, irmão. Então o crente se conhece pela boca e pelo joelho. O que eu ando falando? Ai, não dá jeito, eu não estou... Não. A Bíblia diz, Filipenses 4,13, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Amém? Quer dizer, eu vou viver essa palavra. Não, eu vou vencer. A luta está grande, mas o Senhor é comigo. A batalha está grande, mas eu sei que Deus nunca vai me deixar. É a nossa boca. Aí no versículo 19, ó. E partiu, pois, Elias dali e achou. Me ajuda. Achou a quem? Peraí, vamos lá. E partiu, pois, Elias dali e achou a quem? Peraí, agora o Elias achou Eliseu, mas antes de Elias achar Eliseu, quem achou Eliseu? Não foi Deus? Não foi Deus que falou para Elias, Elias, vai lá em Abel-Meolá, lá tem um rapaz chamado Eliseu, e vai lá, unge ele que ele vai ficar no seu lugar. Então, antes de Elias achar Eliseu, o Senhor já tinha achado. Deus te achou aqui hoje. A Bíblia diz no Salmo 101, verso 6. Coloca para mim. Salmo 101, versículo 6. Olha o que a Bíblia fala sobre achar alguém. Ó, Salmo 101. Os meus olhos procurarão quem? Para que estejam comigo. Os meus olhos, não é os olhos do pastor, não é o pastor que vai te achar, não é o presbítero que vai te achar. Quem vai te achar é Deus, irmão. Às vezes nós queremos ficar muito na vista do homem. Não, o homem tem que me ver, né? As pessoas têm que me ver. Não! Quem tem que te ver é o Senhor, irmão.
Amém? O exemplo, na hora da oração, puxa vida, na hora da oração, você está orando, você está buscando a Deus, mas aí o que acontece? O pastor, a pessoa está assim, ó. Aí o pastor passa perto, aleluia, e começa, meu irmão, não é o pastor que te acha, quem te acha é Jesus. Não foi Samuel que achou a Davi. Não foi Samuel que não. O Senhor falou, ô Samuel, vai lá na casa de Jessé, que um dos filhos dele vai ser rei de Israel. Quer dizer, o Samuel nem sabia que era Davi, mas Deus já tinha achado. O Senhor diz, não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a cada um de vós. Então Deus está procurando quem? Os fiéis da terra. E Deus achou Eliseu. Vamos voltar lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, e andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse, deixa beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse, vai, e volta pelo caminho que eu tenho feito. E voltou de atrás dele, e tomou uma jumenta de bois, e matou os aparelhos dos bois, e cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu Elias, e fazia o que, irmão? Amém? Quer dizer, ele se levantou, ele entendeu o chamado. Toda pessoa que tem um chamado de Deus, não anda caído, anda de pé. A pessoa que ela tem um chamado de Deus, ela não anda. Quando você vê uma pessoa muito caída, quando você vê uma pessoa muito caído, essa pessoa não foi chamada por Deus. Porque a pessoa que é chamada por Deus, ela anda de pé, irmão. Ela anda louvando a Deus. Não importa o problema. O Moisés tinha um problema na boca e na língua, mas ele andava de pé louvando ao Senhor. Paulo e Silas estava preso, mas estava louvando a quem? Ao Senhor. A pessoa que tem um chamado de Deus, não adianta, irmão. Ele não consegue ficar caído, porque por mais que você chegue num culto triste, por mais que você chegue num culto desanimado, a palavra vem, entra na tua vida, te levanta e você sai daqui louvando o Senhor. Então a pessoa que serve a Deus se levanta. O Eliseu se levantou e serviu a quem? Elias. Agora o Eliseu está na presença do Senhor. O Eliseu vai começar a andar com Elias. Agora vai lá para 2 Reis. O que acontece com Eliseu? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 3, agora no versículo 11. O Eliseu já está andando com Elias. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Olha o que está escrito aqui. Olha qual a informação que dão sobre Eliseu. 2 Reis 3:11, vamos lá. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos jovens do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Um dia alguém está perguntando, o Josafá vai para uma batalha e ele quer consultar a Deus antes dele ir para a guerra, o que nós temos que fazer. Aí o Josafá começou a perguntar, mas aqui não tem ninguém que serve a Deus? Não tem ninguém que eu possa consultar? Aí alguém falou, tem sim, tem um rapaz chamado Eliseu. Mas o que Eliseu faz? Ele jogava, quando Elias ia lavar a mão, ele jogava água na mão de Elias. Olha a humildade de Eliseu. O Eliseu, depois que ele pegou a capa, ele podia mudar, irmão. Ele podia andar de peito empinado, ele podia andar, sabe? Não. O Eliseu, o que ele fazia? Ele ajudava o Elias a lavar o quê? As mãos. Eu sempre tenho falado, quanto mais Jesus nos usa, mais humilde nós somos. Quando você vê alguém muito empinado, quando você vê alguém fazendo acepções de pessoas, não é de Deus, irmão. A pessoa que está cheia de Jesus é uma pessoa humilde. Amém? A pessoa que está cheia de Jesus é uma pessoa simples. Jesus era simples. Não é aquela pessoa cheia de coisa, não. É no livro, eu marquei no meu esboço, é no Salmo 147, verso 6. O que está escrito aqui? Vamos lá. Salmo 147, no versículo 6. Olha o que a Bíblia fala sobre a humildade. Salmo 147, no versículo 6. Isso. Salmos 147, no versículo 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até onde? A terra. Vamos ler novamente? O Senhor, o que ele faz, irmão? Quer dizer, o que Deus pega? Deus pega a pessoa humilde e coloca lá em cima, mas Deus pega o soberbo e joga lá embaixo. Por isso que nós temos que sempre ser humilde. Por mais que a pessoa saiba fazer alguma coisa, por mais que a pessoa tenha um dom de Deus, aquela pessoa tem que ser humilde.
O Eliseu, alguém podia falar, tem o Eliseu ali, né? Mas o Eliseu, não. O que ele fazia? Ele ajudava Elias a lavar a mão, rapaz. E o Eliseu, aquele Eliseu que quando tocou no Jordão, o Jordão se abriu. Aquele Eliseu que foi lá e ressuscitou o filho da sunamita. Aquele Eliseu que falou para Naamã, Naamã, dá 7 mergulhos lá e você vai ser curado. Um homem cheio da unção, um homem cheio da presença de Deus, tão humilde. É isso que nós temos que pedir para Deus, a humildade. Quer dizer, Deus não faz acepções de quê? De pessoas. Provérbios 15, 33, o Senhor ainda fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Provérbios capítulo 15, no versículo 33. Meio da Bíblia é Salmo, depois de Salmos é Provérbios. Provérbios 15, 33. Ó, isso. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai o quê? Olha aqui. Quer dizer, a pessoa é honrada, mas quando a pessoa é honrada por Deus, a humildade vai na frente. Quer dizer, é aquela pessoa simples. É aquela pessoa que você olha assim e fala assim, meu Deus, mas é ele mesmo? Porque ele é tão simples, ele é humilde, irmão. É o que Eliseu estava fazendo. Quanto mais Deus te abençoar, mais humilde você seja. Amém? Quanto mais Deus te fortalecer, seja mais humilde. Ah, não, aquele lugar eu não vou. Não faça isso não. Seja humilde. É o que aconteceu com Eliseu. Vamos voltar lá, tem mais coisa lá. Vamos lá para 2 Reis agora. Você vê a humildade de Eliseu. E um dia, o Elias pediu para Eliseu pedir algo para ele. Vamos lá. 2 Reis agora, no capítulo 2. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 2. O versículo 9. O Eliseu está andando com Elias. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí um dia o Elias falou assim, ô Eliseu, você sabe que eu estou indo embora, né? Você sabe que o Senhor vai me levar para o céu e eu estou indo embora. Qualquer hora dessa eu desapareço daqui. O que você quer? O que você quer? Que eu posso te ajudar? Aí o Eliseu falou assim, qualquer coisa. Eliseu é muito espiritual. Ele chegou e falou assim, Elias, essa unção que você tem, eu quero 2 vezes mais sobre a minha vida. Você já ressuscitou o menino? Já ressuscitou? Elias, você ressuscitou o filho da viúva de Sarepta? Ressuscitei. Você fez a farinha dela multiplicar? Fiz. O azeite dela? Multiplicou. Elias, você orou um dia, o fogo do céu desceu? Desceu. Um dia você viu uma nuvem tão pequena, e você viu aquela nuvem que era o tamanho da mão de um homem, e você falou que ia cair uma grande chuva, Elias, e caiu. Tudo isso você fez. Então, bom, eu quero fazer 2 vezes mais tudo que você fez. É isso que nós precisamos saber. O que o Eliseu, quando Elias pergunta, Eliseu, o que você quer receber? Eu quero a unção dobrada do Espírito sobre ti. Eu quero essa porção dobrada. O Eliseu está dizendo, eu sei que o seu Deus é grande. Eu sei que o seu Deus é poderoso. E eu quero esse Deus sobre a minha vida. Eliseu enxergava o Deus de Elias como um Deus grande. E o Deus de Elias era o Deus de Eliseu. O meu Deus, o Deus do missionário, o Deus do pastor Jaime, é o seu Deus também. Começa a enxergar Deus como um Deus grande. Começa a enxergar Deus como um Deus o quê? Poderoso. Começa a enxergar Deus como aquele que é poderoso, aquele que muda a história. O Eliseu falou assim, eu quero uma coisa grande, eu quero a unção dobrada que está sobre ti. Eu costumo falar, o pedido de Eliseu é a mesma coisa que o Jabes, um homem chamado Jabes na Bíblia, que só tem 2 versículos sobre ele, mudou a história dele. Você quer ver? Já vou voltar aqui. Primeiro livro das Crônicas, pessoal, capítulo 4. Vamos lá. Você está em 2 Reis, depois das 1 Crônicas. Olha o que esse homem chamado Jabes pediu. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, no versículo 9. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 9. Olha o pedido desse homem. E foi Jabes mais ilustre do que todos seus irmãos, e a sua mãe, e chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei o quê? A luz. O Jabes, o significado do nome Jabes é tive ele com muitas dores. A mãe de Jabes sofreu muito para dar a luz para ele. Aí o que acontece? O nome era decorrente do que aquela pessoa passava. Colocaram o nome Jabes. Todo mundo, quando chamava Jabes, falava para ele, você fez sua mãe sofrer, hein? Como sua mãe tem sofrido? E o Jabes ia crescer com aquilo. E o Jabes ia conviver com aquilo. Mas no versículo 10, porque Jabes, me ajuda aí,
invocou a quem? Diga glória a Deus. Olha aqui, o Jabes deu um passo inicial. Qual foi o passo inicial? Eu vou invocar Deus. Eu não vou viver desse jeito não. Eu não vou trazer vergonha para minha mãe. Eu não vou ser vergonha aonde eu chego. Eu não vou ser vergonha para minha família. Irmão, você que está aqui hoje, que está me assistindo pelo YouTube, não seja vergonha para sua família. Seja uma bênção para sua casa. Amém? Seja uma bênção para sua mãe. Seja uma bênção para sua família, meu irmão. Para de ser vergonha, até para você mesmo. Você está se acabando. O Jabes, ele podia falar assim, não, deixa eu viver minha vida assim mesmo, eu já vim desse sofrimento, para mim não tem mais jeito, não. O que Jabes fez? Invocou a quem? Ao Senhor. O que Elias falou? Eliseu, pede o que você quer, eu quero a porção dobrada. Naquele momento, Eliseu não pediu nada da terra, Eliseu pediu algo do céu, irmão. Amado, a saúde vem do céu. A libertação vem da onde? A felicidade vem da onde? Quer dizer, Deus quer te dar tudo isso, mas nós não estamos invocando. O que Jabes fez? Ele invocou o Deus de Israel. Foi o que Eliseu falou, eu quero a unção dobrada. Quando Eliseu pede a unção dobrada, Eliseu está invocando o Deus de quem? De Elias. Porque o que Eliseu está pedindo para Elias, homem, não pode fazer. A unção ninguém pode te dar. A unção que derrama é Deus. O Eliseu podia pedir uma casa, o Elias falou, vou arrumar uma casa para você. Naquele tempo, o Eliseu podia pedir um carro, se fosse hoje. O Elias podia falar, vou arrumar um carro para você. Mas o Eliseu falou, não quero nada desse mundo, eu quero do que vem do céu, eu quero a unção dobrada. Quer dizer, ele não pediu nada da terra, pede algo do céu. Vamos voltar aqui, vamos lá. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, agora continuando, se me abençoares, como? Olha aí. Ele não está dizendo, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu quero uma bênção. Pode ser qualquer bênção, Senhor, uma bênção de abaixo. Não, se o Senhor me abençoar, muitíssimo. Eu quero coisa grande, Senhor. Eu quero coisas que mudem a história. Aí ele diz mais, se o Senhor me abençoar muitíssimo. E os meus termos, o quê? Amplificares. Sabe o que Jabes está dizendo? Eu não nasci para ser só isso aqui não, Senhor. Eu não nasci para viver com dor, não. Eu não nasci para viver com essa doença, não. Eu não nasci para ser uma pessoa derrotada, com todo respeito. Eu não nasci para ser uma pessoa que vai dar trabalho para minha família. Eu nasci para ser uma bênção de Deus. Amém? É o que nós temos que fazer. O Jabes falou, olha, se o Senhor me amplificar, se me abençoar muitíssimo, e os meus termos amplificar. O Jabes está dizendo, eu não quero viver nesse pedacinho aqui, não. Eu não nasci para ser só isso, não. Eu vou crescer e alguém vai sempre saber, você deu vergonha para sua mãe, hein? Ou como você fez sua mãe sofrer. Não, Senhor, eu quero minha história transformada. Irmão, hoje Deus transforma a tua história. Amém? Então não aceita isso, não. Aí ele diz, olha que interessante, se os meus termos amplificarem. Agora, e a tua mão for comigo? Ele não está pedindo a mão de alguém. Eu queria a mão do fulano comigo. Eu queria a mão Não, eu quero a mão de Deus comigo. A mão de Deus, ela muda a nossa história. O Jabes, ele é uma pessoa envergonhada, ele trouxe sofrimento para a mãe dele, mas agora ele está fazendo uma oração que está mexendo no céu. Se a tua mão for o quê? Comigo. Foi o que Jacó fez, lembra de Jacó? Quando Jacó saiu da casa do pai dele, e ele foi para a casa de Labão para arrumar um emprego, Jacó parou no meio do caminho. E ali o Jacó, ele teve uma experiência com Deus. Meu Deus, o Senhor está aqui, eu não sabia. Aí naquele momento Jacó fez uma oração. Deus, se o Senhor for comigo nessa viagem que eu faço, se o Senhor me abençoar, se o Senhor mudar a minha história. Vamos ver isso aqui rapidinho? Gênesis capítulo 28, vamos lá, já vou voltar aqui. Gênesis capítulo 28. Olha a oração que Jacó fez. Gênesis capítulo 28, versículo 20, vamos lá. Olha a oração que Jacó fez. Gênesis 28, 20. Olha isso aí, pessoal. Gênesis capítulo 28, verso 20. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for o quê? O que Jabes está pedindo? Senhor, se a tua mão for o quê? Quer dizer, a mão de Deus é a presença dele. Amém, igreja? Quer dizer, tudo que eu vou fazer, Deus vai comigo. Vou fazer um exame, o Senhor vai comigo. Vou fazer uma viagem, Deus vai comigo. Eu vou pregar, Deus vai comigo. Eu vou tocar, Deus vai comigo. Eu vou cantar, Deus vai comigo. Eu vou fazer uma visita, Deus vai comigo. Quer dizer, quando você faz, e faz um voto, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, vamos continuar. E me der pão para comer, e veste para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será
meu Deus, e esta pedra que tem o posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Nem emprego ele tinha, estava desempregado. Mas já tinha feito um voto a Deus. Sabe o que aconteceu? Quando Jacó voltou para casa do pai dele, voltou mais rico do que o patrão. Tem bênção de prosperidade para a tua vida. Agora, é a oração que nós temos feito. Mas qual é a oração que eu tenho feito? Ah, Senhor, o médico falou que eu tenho 3 doenças, mas pode, oh, meu Deus, cura uma, deixa as 2. Meu Deus, ó, o braço dói daqui, ó, dói do ombro aqui, ó, daqui, ó, até a minha mão. Meu Deus do céu, tem hora que não... Mas, Senhor, se o Senhor tirar só a dor, já ajuda. Não! Deus vai tirar tudo. Deus cura você do ombro até a mão. Ele muda a tua história. Deus, ó, esses 4 dedos meus estão atrofiando, mas se o Senhor curar só esse, já está bom. Não, irmão. A obra de Deus é completa. Quer dizer, eu tenho que pedir essa mão sobre mim. Essa mão mudou a vida de Jabes. Essa presença mudou a vida de Jacó. Lá no livro de Atos também. Atos capítulo 17. Vamos lá, Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos lá. Olha o que a mão de Deus faz na vida de uma pessoa, irmão. Nós precisamos disso aqui. Atos dos Apóstolos, 17. Não, perdão. Atos capítulo 11. Volta comigo. 11. Isso, Atos capítulo 11, o versículo 21. Atos 11, 21. Ó, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu, graças a Deus, alegrou-se, exaltou-se todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque eram homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O que está acontecendo em Atos 11, a partir do versículo 20? Aquele povo está crescendo, aquele povo está sendo abençoado. Por quê? A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor está com cada um de nós aqui nesta manhã. Amém? Vamos lá, lê de novo, Atos 11, 21, ó. E a mão do Senhor era com eles, e em grande número creu e converteu ao Senhor. Vamos lá, 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exaltou todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, e que mais? Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo e eu não ter fé, irmão. Não tem como. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, pastor, mas só vive chorando. Só vive se lamentando. Só vive resmungando. Ai, para mim não dá. Não, eu não sou cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de fé. A pessoa cheia do Espírito Santo sabe, eu vou vencer, amém? Eu vou conseguir. Em outras palavras, fazer como Jabes, eu não vou dar tristeza para minha mãe, mas eu vou alegrar minha mãe a partir de hoje. É uma pessoa cheia do Espírito. Agora você tem que querer, irmão. A mão do Senhor, irmão, isso aqui é para mim e para você. A mão do Senhor está sobre você. Vamos voltar lá para Jabes, vamos lá, primeiro livro das Crônicas, tem mais coisa lá. O que Jabes pediu? Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Vamos voltar lá. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Deixa eu pegar aqui. Versículo 10, né? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo. Vamos lá. E fizeres que do mal não seja aflito. Olha o pedido. Senhor, eu não quero que o mal toque mais na minha vida, não. Eu não quero mais, não quero não, Senhor, não quero não. É o que Jesus falou também. Senhor, me livra do mal. Quer dizer, o diabo está dizendo, eu não quero que o mal toque na minha vida. Meu Deus, o diabo não vai tocar em mim mais não. A pessoa que bebia, não vou beber mais não, diga glória a Deus. A pessoa que usa droga, não vou usar mais não, Senhor. A pessoa que mente, não vou mentir mais não. A pessoa que rouba, não vou roubar mais não. Eu não vou deixar que o mal toque mais na minha vida. Foi a oração que dava. Aí fizeram com que o mal não seja aflito. Agora, olha isso aqui. E Deus lhe concebeu o que ele tinha pedido. Deus deu tudo o que Jabes pediu. Irmão, Deus vai te dar uma grande bênção para a glória do Senhor.
Eu tenho que fazer a oração de Jabes. Vamos voltar no 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal eu não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha, o quê? Pedido. Foi como Jacó, Deus deu a benção para ele. Pede, irmão. Aquele que pede, recebe. Mas não é só pedir, é pedir e ficar firme. Deus, eu já pedi, eu sei que o Senhor é comigo. É o que o Eliseu está pedindo. Olha o Elias. Eliseu, o que você quer? Olha o Elias. Eliseu, o que você quer receber? Ah, o que eu quero? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. É essa força que eu tenho que pedir. E vamos lá, vamos ver se o Eliseu conseguiu. Vamos lá, vamos voltar para 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2. Vamos lá. O que aconteceu com Eliseu depois da porção dobrada? 2 Reis, capítulo 2. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 2. Agora no versículo 10. Olha o Elias falando para Eliseu. Capítulo 2, verso 10. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que caíra, e voltou e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias e disse, ele caíra e feriu as águas, e disse: onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram elas para uma e para outra banda. E Eliseu fez o quê, irmão? Amém? Olha o que a unção dobrada faz. Até as águas do Jordão se abriram. Os demônios vão sair da sua frente. As maldições serão quebradas. Mas o que é isso? É a unção que estava sobre a vida de Eliseu. Foi o que ele pediu. Sabe que eu tenho pedido essa unção? Volta a falar de Jabes. Desculpa eu falar, mas eu preciso falar de Jabes. Jabes, você é uma vergonha para sua mãe, Jabes. Jabes, você é uma vergonha para sua família. Você vai crescer assim. Jabes foi lá e invocou o Senhor. Lá no Salmo 50, a Bíblia diz: invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Senhor, eu não quero mais ser uma vergonha. Até para mim. Não quero ser uma vergonha para mim. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus, Pai. Eu quero ser uma pessoa que anda contigo, Deus. Eu quero ser uma pessoa que honra a tua palavra. Deus vai te abençoar. Agora é aquela coisa, Isaías 1,19. Se quiseres o quê? E ouvir. Tem gente que não quer. Tem gente que ouve essa palavra, sai lá fora e faz a mesma coisa. Então o Eliseu, voltando para a mensagem, ele pediu a unção. E o que aconteceu? As águas do Jordão se o quê? Se abriram. Quer dizer, aqui começa o ministério de Eliseu. O ministério dele começou com um grande o quê? Milagre. Amém, igreja? Começou com um grande milagre. Aí lá no capítulo 5, vamos continuar aqui. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5. A partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua. De quem que essa menina está falando? De quem? Agora, o que acontece? Capítulo 5. O Eliseu está na casa dele bem tranquilo. Um homem chamado Naamã está doente, com a lepra. E lepra era uma doença incurável. Ela ia matando aos poucos. Naamã foi para uma guerra, venceu a guerra, pegou a menina e levou para a casa dele. A menina olhou para Naamã, viu Naamã sem farda, falou: rapaz, Naamã é doente. Naamã tem uma ferida. A menina logo pregou. Eu costumo falar, essa menina não tem nome, mas ela tem mensagem. Não importa o nosso nome, importa a mensagem que Deus nos dá. Amém? Não importa o nosso nome. Ah, o pastor Marcelo não tem importância nenhuma. O que importa é a palavra de Deus. Essa menina tinha uma palavra muito forte. Ó, se ele for até Samaria e conhecer o profeta que está lá, chamou Eliseu, ele vai ser totalmente curado. A mulher pegou e falou para Naamã. Naamã falou para o seu senhor mandou uma carta. E Naamã chegou até o Eliseu. Quando chegou lá, o rei de Israel ficou apavorado, tirou a roupa dele, rasgou tudo, ficou chorando lá. Por quê? Porque a doença de Naamã é contagiosa. E ele está com medo de ele pegar aquela doença.
Infelizmente, até hoje, existem cristãos assim. A Bíblia diz, fala assim, ó, não temas que eu sou contigo e não te assombres que eu sou teu Deus. Qualquer coisa assombra o cristão, qualquer coisa, eu tenho medo, essa doença pode pegar em mim, eu tenho medo. Mas peraí, você não crê no Deus que te guarda de dia e de noite, não? Não cremos no Salmo 91? Que 1000 cairão, 10.000 também, tu não serás atingido. Chegar uma pessoa aqui com a doença contagiosa, você vai orar, pastor? Você vai orar de longe? Não, vou orar de perto. Não, não coloca a mão nela não, porque se colocar essa doença pega. Em mim não. Aquele que está comigo é maior do que o que está no mundo. Nós temos que aprender a viver essa o quê? Palavra. Aí ele foi lá, aí bateu na porta do profeta. Aí o profeta mandou através de Geazi. Geazi é o servo de Eliseu. Vai lá no Jordão e dá 7 mergulhos. Mesmo resmungando, ele foi lá no Jordão e deu 7 mergulhos. Voltou totalmente curado. Quando Naamã voltou curado, o Naamã procurou Eliseu. Eliseu, eu quero te dar uma grande oferta. Olha, você me curou. Eliseu falou assim, não quero essa oferta hoje não. Não quero não. Vai lá para sua terra e não quero não. O Geazi, ele andou com Eliseu. Assim como Eliseu andou com Elias. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Eliseu foi auxiliar de quem? De Elias. O Eliseu aprendeu a lição. Eliseu aprendeu a ser homem de Deus. Eliseu aprendeu a ser de fé. Eliseu aprendeu a dar um bom testemunho andando com Elias. O Geazi não. O Geazi andou tanto tempo com Eliseu, mas nunca aprendeu a ser homem de Deus. Geazi mentia, Geazi não tinha fé, Geazi não obedecia a palavra que era dada pelo profeta. Um dia o Naamã foi querer dar uma oferta, o Eliseu falou, não quero. O Geazi não aguentou, não, eu vou querer essa oferta. O Geazi saiu atrás do profeta o Naamã e contou a mentira. E pegou a oferta de Naamã e levou para a casa dele. Quando o Geazi está chegando, o Eliseu pergunta, vamos lá, capítulo agora, deixa eu pegar essa parte aqui rapidinho, capítulo 5, no versículo 20. Olha isso aqui, pessoal. Nós precisamos aprender. 5:20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de quê, irmão? Vamos ler novamente? Então Geazi, moço de quem? Eliseu é homem de quem? Reparou? Nenhuma vez a Bíblia fala Geazi, homem de Deus. Nenhuma vez. Nenhuma vez você vai ver a Bíblia falar Geazi, homem de Deus, servo de Eliseu. Não, a Bíblia sempre fala Geazi, servo de Eliseu, e Eliseu, homem. Quando a Bíblia não apresenta Geazi como homem de Deus, a Bíblia sabe que ele é. Aí, olha o versículo, continuando aqui no versículo 20, e disse, vamos lá, eis que o meu senhor impediu esse Sírio Naamã, que da sua mão te desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, eu hei de correr atrás dele e tomar dele o quê? Irmão, nós que somos de Deus, não precisamos tomar nada de ninguém. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Não preciso tomar nada de ninguém. A Bíblia diz assim, seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Guarda isso. Versículo 21, vamos lá. E ele disse, tudo vai bem, versículo 21. E fui Geazi, alcançou a Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, do carro, a encontrá-lo, disse, tudo bem? E ele disse, tudo vai bem, meu senhor. E lhe mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim. E deu, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã, se servido tomar 2 talentos, estou para com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes. E pôs sobre os seus moços, os quais o levaram diante dele. Chegando ele à altura, tomou das suas mãos e depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. O Naamã pegou, o Geazi pegou o que Eliseu falou para não pegar, usou o nome de Eliseu, pegou aquela oferta e depositou dentro da casa dele, escondeu na casa dele, guardou na casa dele, trancou a porta e vai se encontrar com o profeta. Só que sabe o que eu aprendo com Geazi? Andou tanto tempo com Eliseu e não aprendeu que o nosso Deus vê o que está escondido. Ou não vê? O mal de Geazi é andar com Eliseu e não prestar atenção que Deus vê tudo que está o quê? Escondido. Talvez ele pensou assim, Deus não vai revelar não. Aí, olha aqui, no 24 agora. E chegando à altura, tomou nas suas mãos, depositou na sua casa. 25. Então ele entrou, pôs diante do seu senhor e disse Eliseu, de onde vem Geazi? E ele disse, teu servo não foi nem a uma parte, nem... Geazi andou tanto com Eliseu e nunca descobriu que só tinha que falar a verdade.
ele mentiu. A mentira do diabo. Quem fala a verdade, manifesta a justiça. Não minta, irmão. O missionário sempre fala, fica vermelho hoje, mas amanhã tem a vida eterna. Ou então parece que está tudo bem e depois vai perder a salvação. Ele mentiu. Quando ele mentiu para Eliseu, olha o que Eliseu falou para ele no 26. Porém ele disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e que mais? Mas ele não pegou tudo isso. Olha o Eliseu, rapaz, meu espírito não está contigo? Por que você pegou prata? Por que você pegou ouro? Por que você pegou olivais? Por que você pegou servos e servas? Por que você pegou ovelhas? Ele não pegou tudo isso. Você quer ver o que ele pegou? Volta aqui no versículo 22. E ele disse, tudo vai bem. O meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, e pôs 1 talento de prata e 2 mudas de quê? Quer dizer, o que ele pegou? Prata e veste. O que Eliseu falou? Você pegou ovelha, você pegou servos. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus revelou para Eliseu o que ele tinha pegado e o que ele ia fazer com aquilo que ele tinha pegado. Deus conhece os pensamentos. Amém? Ele pegou prata e roupa, mas aquela prata, olha como Deus sabe, aquela prata, o Geazi ia vender, ia comprar ovelhas, aquela prata o Geazi ia vender, ia comprar servos, aquela prata o Geazi ia vender, ia fazer uma plantação de vinha, quer dizer, o Geazi ia arrumar a vida dele. Deus revelou para Eliseu o que ele tinha pegado e o que ele ia fazer com aquele pegou, trazendo para nós, não brinque com Deus, Deus sabe de tudo. Amém? O nosso Deus, a Bíblia diz que ele conhece os pensamentos, e é o que mais? O diabo só sabe o que eu falo, mas Deus conhece os meus pensamentos. Então, qual foi o mal de Geazi? Pensar que Deus não ia revelar nada. O Eliseu falou, eu sei o que você pegou, e eu sei até o que você vai fazer com o que você pegou. Olha a coisa séria. E aí, olha o 23, pessoal, vamos lá. O 26. Porém ele diz, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou sobre o seu carro para encontrar, era isso ocasião para tomares prata, para tomar vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Agora o 27. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente, para sempre. Então saiu diante dele leproso e que mais? O que adiantou ter prata agora? O que adiantou ter roupa? O que adiantou comprar ovelha? O que adiantou ter um campo de vinha? O que adiantou melhorar de vida se a saúde dele foi embora? Acabou. Junto com aquela mentira veio também o quê? A lepra. Junto com aquela mentira veio uma maldição. E se você ler a Bíblia, quando Jesus fala de leproso, Jesus fala uma coisa muito séria. Você quer ver? Lucas 4, 27. O que Jesus falou sobre isso aí? Lucas 4, 27. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, quem? Me ajuda, qual era a doença de Naamã? Qual era a doença de Geazi? O que Jesus falou? Quem foi curado? Só ele, não foi? Então Geazi não foi curado. Então o que eu aprendo? O ministério de Geazi acabou aqui. Ele não foi. Jesus você podia falar, na época de Eliseu, muita gente tinha lepra, muita gente foi curada. Não, na época de Eliseu tinha muitos leprosos, mas só um foi curado, Naamã. Senhor, mas Geazi também pegou lá, mas Geazi não foi curado. Então o que eu aprendo? O leproso não podia andar perto de pessoas, o leproso não podia andar em sociedade. Então o que eu aprendo? O ministério de Geazi acabou o quê? Aqui. Tem gente acabando com o ministério. Toda vez que a pessoa faz o que Deus não mandou fazer, toda a pessoa age como Deus não mandou agir, a pessoa está trazendo uma lepra para a vida dele. Está acabando o ministério. Amém, igreja? O Eliseu, ele ganhou o ministério. O Geazi podia ser como Eliseu foi para Elias. Quando Elias partiu, aí o que acontece? O Eliseu continuou. Quando Eliseu partisse, o Geazi ia continuar. Mas Geazi não continuou. O ministério de Geazi acabou aqui. Não deixa a tua vida acabar. Busque a Deus. Se santifique. Amém? Geazi não foi curado.
Mas e aí? Puxa, pastor, e agora, hein? O Eliseu andava com Geazi, Geazi ajudava muito, né? E agora o Eliseu anda sozinho. Você nunca está sozinho. Deus sempre está contigo. Se alguém não quer, fica tranquilo. Vai aparecer outro. Vai ou não vai? Vai. Se alguém não quiser, se alguém está se achando demais, se alguém está se achando que só ele que sabe fazer, fica tranquilo. Deus está dizendo, eu tenho 7.000 que vai aparecer, vai tomar o nosso lugar. Agora, olha o capítulo 6, vamos lá, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face, nos és o quê? Estreito. Peraí, Geazi saiu, acabou, Geazi está leproso, perdeu o ministério e saiu. E agora, quem ficou com Eliseu, está dizendo, Eliseu, o lugar está pequeno, está crescendo demais. Tem muita gente aqui, o lugar está o quê? Estreito. Em outras palavras, vamos ampliar este lugar, porque o lugar está ficando apertado. Tem gente que eu estou pregando aqui, ele está passando pelo estreito. Estreito na vida financeira, estreito na saúde, estreito no casamento. Pastor, eu estou passando um estreito, uma luta tremenda. Mas presta atenção, esse lugar estreito está com os dias contados de terminar. Deus vai te dar uma bênção muito grande. O que acontece? Alguém vai, o lugar ficou como? Estreito. E agora, Eliseu? Agora ficou estreito. Ué, mas o Geazi saiu, era para ter mais espaço. O Geazi saiu, era para ter mais lugar. Então, o Geazi saiu e agora ficou estreito, está crescendo mais ainda. Um planta, o outro colhe. Quem dá crescimento é Deus. Amém? E aí, vamos fazer o quê? Vamos para o versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar, e disse ele, ide, ô Eliseu, vamos fazer o seguinte, vamos até ali na frente, vamos cortar uma madeira, pegar uma viga, para poder o quê? Ampliar esse lugar aqui. Vamos dizer que não tinha tijolo naquela época, né? Era um galpão feito, um lugar feito de madeira. Ó, tá pequeno, tá muito estreito, tá muito apertado. Vamos lá cortar madeira, vamos pegar uma viga e dessa viga que nós vamos cortar, vamos ampliar este lugar. Vamos deixar esse lugar mais espaçoso, vamos deixar esse lugar mais aconchegante. Fica tranquilo, irmão. O seu estreito está passando. Sua bênção está chegando. Amém? Quer dizer, vamos cortar madeira, vamos lá, versículo 4, ó. E fui com Eliseu, e fui com eles, e chegando eles ao Jordão, para cortarem o quê? Quer dizer, eles têm que cortar a madeira, a viga e a madeira é a mesma coisa, eles cortam a madeira, preparam a viga para poder o quê? Para poder ampliar aquele lugar. Então, a madeira, puxa, vai dar trabalho para cortar, mas depois da madeira eu vou pegar a viga e eu vou aumentar aquele local. Sabe o que eu aprendo? A luta de hoje vai ser o meu milagre amanhã. A luta que você está passando hoje vai ser o seu testemunho amanhã. A batalha que você está enfrentando hoje vai ser a sua vitória amanhã. Você crê nisso? Amém? É o que está passando. Eu quero contar um milagre, mas só tem milagre se tiver luta. Então eu estou passando uma luta, pastor. Isso é sequência que eu vou contar um grande milagre. Agora eles vão cortar madeira, mas não é fácil, né? Olha no versículo 5. E sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse, ah, meu senhor, porque era o quê? Emprestado. Esse ferro é um machado. O que fazia? Pegava um machado para cortar madeira. E um deles está cortando a madeira, esforço. De repente, ele corta a madeira e aquele machado cai na água. E não era deles, era emprestado. Quer dizer, a ferramenta de trabalho caiu. E agora, como que a gente vai cortar madeira? E agora, meu Deus do céu, agora acabou. Não tem machado, não tem como cortar. E o rio é fundo, não dá para pegar. Só que esse rio onde o machado caiu, chama Jordão. Conhece o Rio Jordão? Conhece alguém que se batizou no Rio Jordão? Jesus se batizou aonde? No Jordão. Quando Jesus se batizou no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu, o céu se abriu, uma voz disse, esse é meu filho? Aonde foi que Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado? Aonde? Aonde que o Eliseu bateu a capa e a água separaram? Então, quer dizer, o machado caiu aonde? Só que os que estão trabalhando estão preocupados. Ai, Eliseu, e agora? O que foi? O machado caiu. E agora, Eliseu, o que foi? Porque perdemos a ferramenta e era emprestado. Não dá para cortar mais árvore. Não dá para ampliar o lugar. Só que o machado caiu no Jordão. E Jordão é lugar de milagres. A igreja é um lugar de milagres.
Tem gente que entrou aqui dentro preocupado, tem gente que entrou aqui dentro ansioso, tem gente que entrou aqui dentro, uma preocupação, meu Deus, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Só que o Espírito Santo está falando para mim e para você hoje, o lugar que você está é um lugar que acontece milagres. Não fique preocupado, o teu milagre está chegando. Não fique preocupado, Deus já está na tua frente. Eliseu, caiu aonde? No Jordão. E agora, o que eu vou fazer? E agora, o que vai ser? Aí o Eliseu falou, caiu aonde? No Jordão? Fica tranquilo, Jordão é lugar de milagres. Eu quero ver você contando um grande milagre nessa igreja. Amém? Aí o que Eliseu fez? Vamos lá para o 6, correr aqui. E disse o homem de Deus, aonde? Porque o que acontece? Caiu no Jordão, não vai se levantar em outro rio. Aonde você cai, você se levanta. Amém, igreja? Caiu no Jordão, quer se levantar em outro rio? Não. É onde você cai. Mas é uma vergonha. Aonde você cai, Deus te levanta. E disse o homem de Deus, onde caiu? Vamos lá? E mostrando-lhe este lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o quê? Peraí, caiu aonde? Aí o Eliseu pegou um pedaço de madeira, cortou, jogou naquela água, e quando o Eliseu jogou naquela água, aquele machado que era pesado, feito de ferro, começou a flutuar. E aí começou a flutuar. Versículo 7. E diz, levanta. Então ele estendeu a sua mão e fez o quê? Quer dizer, o machado voltou para a mão do rapaz, para o rapaz colocar o cabo de novo, arrumar direito o machado, e continuar, cortar o quê? A madeira. Fica tranquilo. O machado vai voltar para sua mão. Amém? Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a cantar. Mas por que voltou para a mão? Por que voltou para a mão? Porque sem machado não dá para trabalhar. Ou dá? Sem machado não dá para cortar árvore. Sem cortar árvore, sem ter viga, não dá para ampliar o território. Então o machado tem que voltar para alguém trabalhar. Deus vai voltar o machado para a tua mão. Amém, igreja? Amém. Pastor, mas não tem como eu pregar desse jeito. Tem sim. O machado vai voltar para a tua mão. Aí o machado voltou, e o que eles fizeram? Continuaram a cortar madeira, e aquele lugar ampliou, e Deus fez um milagre. Irmão, estou terminando a mensagem. Deus está para fazer um grande milagre na sua vida. Diga glória a Deus. Deus está para fazer um grande milagre na sua casa. Tem um louvor que diz assim, eu não desisto, eu não paro de lutar. Coloca a letra para mim, Lucas. Eu não me canso de recomeçar. E o inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Quem conhece? Ninguém? Você vai conhecer agora. Bom, eu não desisto. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece. Vamos lá, eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece, me faz. Vamos lá, agora tá aí, Vamos lá, Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece, me faz. Você vai vencer. Diga glória a Deus. O machado vai voltar para sua mão. Você está doente? A saúde vai voltar para o seu corpo. Você está desempregado? Deus vai abrir uma porta maior do que fechou para você. Você está triste? Fica tranquilo que a alegria do Senhor é a sua força. Vamos lá comigo assim, Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. E o inimigo, igreja? O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece. Quando eu falo graça, não é igreja, é a palavra. Amém?
que é a graça de Deus? Aquilo que eu não mereço está na minha vida. Você vai se levantar. Deus vai te dar vitória. Diga glória a Deus. É aquele louvor que a gente cantamos. Pode ficar sentado mesmo. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou o quê? Eu vou chegar lá. Ó, e a palavra que me mantém de pé, ó. E a palavra que me manteve em pé, ali cessou minha fé. Eu vou chegar. E eu vou avançando, declare. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando. Eu vou chegar. Agora você cantando, e o Deus que me trouxe até aqui, e o Deus que me fará, eu vou chegar. E a palavra que me mantém de pé, declare. Ali cessou minha fé. Eu vou chegar. E eu vou avançando. E não. Eu vou chegar. Bonito. Eu já caminhei. Estou quase chegando. Ó, coloca para mim Isaías 40, 31. Isaías capítulo 40, verso 31. Coloca aí para mim. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águia. Continuando. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Alguém aqui está esperando no Senhor? Eliseu, caiu o machado, Eliseu. Aonde? No Rio Jordão. Ei, fica tranquilo. Aonde? No Jordão. Esse Jordão é lugar de milagre. Alguém já foi curado aí dentro? Toquei minha capa, esse Jordão se abriu. Aí é lugar de milagre. Você está no lugar de milagre. Amém? Onde Deus opera sinais e maravilhas. E aquele louvor que nós cantamos. Sou teu, meu Deus. Eu não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus. Por isso eu tenho. Eu sou o que foi? Não sou qual. Coloca aí para mim, Isaías 43, 21, coloca aí para mim. Isaías 43, 21. Coloca aí para mim. Isaías, este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Sabe para que Deus trouxe a gente aqui hoje? Para dar louvores a Ele. Este povo que formei para mim, alguém aqui é do Senhor? Para que me desse o quê? Comece a louvar que o inimigo vai cair. Fica de pé, por favor. Oraba, xerei, canta, labá. Fecha os teus olhos, colocando a mão no coração, falando com Deus agora. Isso, buscando ao Senhor, este povo que eu formei para mim, para que me desse louvor. Aleluia. Declare: eu sou teu, Jesus. Sou teu, meu Deus. Eu não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus. Por isso eu tenho vindo aqui. Sou teu,
meu Deus. Eu não sou qualquer um, sou teu, meu Deus. Por isso eu tenho vindo, sou teu, meu Deus. Eu não sou qualquer um, sou teu, por isso eu tenho vindo aqui. Oh, esse povo que eu formei para que me desse louvor, aleluia, oh glória, glória, glória. É Deus te abençoando, igreja, é Deus te levantando, é Deus, meu irmão. Oh, Ele muda a nossa história, Ele transforma a nossa vida. Oh, da baixa, Ele canta, lá. Fale com Deus agora, coloque a sua vida diante de Deus. Você vai voltar, o machado vai voltar para a tua mão. Você vai voltar a pregar, você vai voltar a orar, você vai voltar, meu irmão. Deus é contigo, aleluia. Oh, o Deus a quem eu sirvo não é um Deus com medo. Ele é grande, Ele é tão grande, Ele é maior. É maior que o meu problema, é maior que o meu, é maior que o meu, é maior do que eu posso imaginar. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilha. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilha. Vai dar dor, um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha, no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus impossível, Ele é o Deus impossível. Ele vira pela avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus impossível. O homem faz a reunião, mas ele é invencível. Ele abre e fecha, ninguém te proíbe, porque ele tem a chave do poder. o Deus a quem eu sirvo, O Deus a quem eu sirvo é um Deus, não é um Deus com medo pequeno. Ele é tão grande, Ele é maior, é maior. é maior que o meu problema, É maior que o meu problema. é maior, Ele é maior que o meu dilema. Ele é maior do que eu posso imaginar. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas.